Senhor, Pai poderoso, humildemente estamos aqui, Jesus, na Tua casa nesta noite, para aprendermos de Ti, os Teus santos conselhos, que são muito úteis para nosso dia a dia, nesta caminhada da fé. Ajuda-nos, Senhor Jesus, nos alinharmos com a Tua palavra. Ela é a verdade. Tua palavra é a única verdade que existe. O Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ajuda-nos, Pai, humilharmos ao pé da cruz e procurar nos adequar, não com o que nós achamos, pensamos, imaginamos, mas com a Tua palavra, com o que Deus acha, com o que Deus pensa, com o que Deus imagina. O pensar do homem não é nada diante de Deus. Se estiver fora do pensamento de Deus, não é nada. Ajuda-nos então, humildemente, procurar nos adequar com a mente de Cristo. A mente de Cristo é a verdade. Ajude-nos com o perdão de nossos pecados. Humildemente te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Senhor Jesus, continue nos abençoando, irmãos. É maravilhoso estar aqui para estudarmos a palavra de Deus. É o melhor tempo que nós ocupamos em nossas vidas. É vir à igreja para estudar a palavra de Deus. É o melhor tempo que nós gastamos em nossas vidas com a palavra de Deus, com as coisas de Deus. Você quer perder tempo? Ocupa-te nas suas coisas. Você quer ganhar tempo? Ocupa-te nas coisas de Deus. Você constrói. Você constrói. E não há mais tempo de nós perder tempo. Agora é tempo de ganhar tempo. Ganhar tempo com as coisas que realmente vale a pena. Tem coisas que são naturais. Se você fizer hoje ou amanhã, não altera muito, mas as coisas espirituais são prioridades. Temos que tê-las como prioridade. Porque Jesus disse: se você priorizar o reino de Deus, eu acrescentarei as demais coisas para vocês. Se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, priorizar o reino de Deus, tá bom, irmão, tá maravilhoso. As outras coisas eu acrescentarei. Devemos descobrir, amados, o que é que estamos priorizando. Devemos descobrir. O que é que estamos priorizando hoje? É as nossas coisas ou as coisas de Deus? Deus é ciumento. Deus é ciumento, Ele diz: buscai em primeiro lugar, quer dizer, em priorização, prioridade, o reino de Deus. Olha, gente, é uma promessa feita por aquele que pode. Ele disse: se nós priorizá-lo, Ele acrescentará todas. Você diz: isso também, isso também. Aquilo também, aquilo também. Ele acrescentará todas as demais coisas. Nós devemos descobrir por que estamos perdendo espaço, batalhas, por falta de priorizar a Deus em primeiro.
Deus primeiro. A dona de casa vai no supermercado fazer compra, então faz a lista. Vai comprar leite, sabão, feijão, óleo, mas na lista tem que ter como cabeçalho arrebatamento. Jesus Cristo. Na lista de compra que você vai fazer no mercado, coloca no cabeçalho da lista arrebatamento, salvação, Jesus Cristo. Eu tenho certeza, se você colocar arrebatamento, Jesus Cristo no cabeçalho da lista, não vai caber esmalte na lista de compra, batom, não vai caber espaço para comprar roupas sensuais, comprar coisas que choca com o arrebatamento. Não vai ter espaço para você colocar coisas ali que choca com o arrebatamento. Isto é prioridade. Nós precisamos nos trabalhar nossa consciência mais sobre priorizar Jesus. Olha, irmãos, tudo vai passar um dia. Seu marido, se ele não tiver eleição para arrebatamento, ele vai passar, ele não vai poder te levar e nem você levar ele. Sua esposa, se ela não tiver eleição, também vai passar, vai ficar. Seu filho, seu pai, tudo vai falir um dia do seu caminho. Mas se você priorizar Jesus, Ele priorizará você. Tá bom, irmão. Ele priorizará você. Então é maravilhoso ter marido para a mulher, não é maravilhoso ter esposa para o homem. Isto Jesus chegou até a dizer: não é bom que o homem esteja só, não é bom que a mulher esteja só, desde que seja dado por Deus, não é? Tudo bem, mas não é bom que esteja sem Jesus. Não é bom que o homem esteja sem mulher, esposa, e esposa esteja sem marido. Isso está escrito lá em Gênesis capítulo 2. Porém, não é bom, a Bíblia toda, isso é Gênesis 2 só. Agora a Bíblia toda diz: não é bom que o homem esteja sem Deus. É verdade. Sem Deus. Ou com marido, ou sem marido, ou com esposa, ou sem esposa. Não é bom que estejamos sem Deus, porque um dia desse tudo vai acabar, os elementos vai cair por terra, vai dissolver, segundo Pedro capítulo 3, e nós não podemos estar aqui quando tudo estiver sendo dissolvido. Você já viu aqueles filmes da bomba atômica? Por exemplo, dia seguinte. Procura assistir aquele filme. Eu não encomendo filme nenhum para ninguém assistir, mas aquele lá é bom para assistir. O dia seguinte. Como é que chama em inglês, irmão? O senhor que fala inglês? Hã? Você sabe, né? Você sabe. Afta. Negócio de afta aí. Dia seguinte, em inglês. Em inglês é outra expressão, né? Ali você vai ver, quando a bomba atômica explode, tudo vai derretendo. Uma moça linda que estava preparando para se casar no dia seguinte, quando a bomba atômica explodiu, ela derreteu, ficou só os ossos, e assim mesmo derretendo. Ela e o namorado, os ossos, caveira, a radioatividade onde atinge, vai derretendo tudo. E você vai ver isso na Bíblia, isso é profecia bíblica. Acho que é Zacarias capítulo 12, fala isso, que as pessoas iriam derreter enquanto andam. É bom pensar nisso, não para pessimismo, pensamento pessimista. Eu vejo uma ala evangélica que condena nós de falar isto. Diz que isso é pessimismo. Isso é realismo. Nós não podemos esconder as verdades da Bíblia,
Tem que falar só sobre prosperidade. A terra vai ser um céu. Sim, vai ser um céu aqui. O céu vai ser aqui na terra. Mas depois que essa terra for purificada pelo poder atômico, é que Deus implantará o reino milenial aqui. Aí sim vai ser um céu aqui sim, e vamos ser uma nação. Existe até uma denominação que chama a nação, como é que chama? Nação, não sei como é que é. Nação das nações, coisa assim. Nação, e essa nação é aqui, e vai se desenvolver aqui, e é aqui que vamos ser santificados. O Espiritismo sustenta isso. O Espiritismo diz assim: olha, você não pode matar formiga. Pastor Edson é que gosta dessa tese, fala que ele não pode matar formiga. Lá na Índia, onde reina mais esse espiritismo, eles não matam vaca, porque disse que é meu ente querido que morreu, é um parente que morreu, reencarnou nessa vaca, e ele está se aperfeiçoando, e depois ele vai voltar a ser um humano de novo, e se eu matar essa vaca ou essa formiga, vai barrar o processo da reencarnação dele ou dela, e ele não vai voltar à existência, a ser humano de novo. Que bobagem! Se é verdade existisse reencarnação, você morre, reencarna uma formiga, depois vai aperfeiçoando a voltar a ser humano. Olha, gente, faz 6.000 anos que existem seres humanos na Terra. A Terra era para ser um Éden, em reencarnação de perfeição, era para ser um Éden, e cada dia está mais infernal. Nós temos que ir mais pela lógica das coisas, para ver que existem doutrinas que está na cara que é falsa, né? Que é falsa. Se houvesse reencarnação, hoje era um céu, porque faz 6.000 anos que o povo está reencarnando para aperfeiçoar, e até hoje não aperfeiçoa nada, está desaperfeiçoando mais. Viu, irmão? Pode matar as formiguinhas que estiver picando sua horta, não é? O pastor Ed já converteu ele, é brincadeira, né? Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Apocalipse 6, versos 7 e 8. Estamos estudando sobre o quarto selo. Quarto selo. Aleluia. Apocalipse capítulo 6, versos 7 e 8. É sua irmã? Que veio dos Estados Unidos? Não. Não, né? Não é não. Deus abençoe. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, cor misturada. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno seguia. Doutrina da morte é seguida pelo inferno. Quem seguir a doutrina da morte está seguindo o inferno. E o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 1/4 da terra com espada, com fome, com peste, com as feras da terra. Jesus ajude a nós sermos mergulhados no conhecimento espiritual da sua palavra. Ajuda-nos, abra nosso entendimento espiritual para compreender as Escrituras, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos prosseguir o estudo, o quarto selo, parágrafo 205, página 28. Eu quero que vocês me dê toda a sua atenção para esse estudo tão profundo. Eu simplesmente estou maravilhado com o estudo destes selos. Realmente isto é a Bíblia toda. Não se trata só do capítulo 6 de Apocalipse, se trata do Gênesis ao Apocalipse. Toda a Bíblia. Vamos devagar, a hora que eu parar para comentar, você pare e olhe para cá, tá? Parágrafo 205, o profeta prosseguindo a pregação disse: vejam, falando sobre o diabo,
é um esperto, intelectual e sabedoria. Sabedoria é exatamente a própria coisa que te afasta de Deus. Isso não quer dizer que o cristão não é sábio. Aliás, acabamos de ler aqui que ninguém enganou a águia. O cavaleiro do cavalo branco enganou o leão, ou seja, o leão não deu conta de falar o nome dele. O cavaleiro do cavalo vermelho enganou também o boi não deu conta de falar o nome dele, porque eram reformadores. O cavaleiro do cavalo preto enganou o homem, por mais lucidez que o homem de Deus tinha naquele tempo, mas não pôde discerni-lo 100%, porque eram reformadores. Mas o cavaleiro do cavalo baio não deu conta de enganar a águia, porque a águia tem uma visão transparente, nítida, clara. Quando chegou a águia, que é o quarto animal da parte de Deus, olhou e disse: seu nome é morte, e o inferno o segue, sua doutrina. Por quê? Porque a águia é profeta. E profeta fala de lucidez, visão, revelação, visão, transparência, inteligência. Não há um povo mais inteligente na terra do que povo discípulo de profeta. Ninguém dá conta de enganá-los com doutrina de trindade, de reencarnação, de coisas e mais coisas e mais coisas e mais coisas. Pode ser um analfabeto, não sabe assinar o nome, mas ele tem sabedoria espiritual. A sabedoria humana é para você ganhar o dinheirinho aqui, formar numa faculdade, ser um bom engenheiro, um bom advogado, um bom médico. Sabedoria humana. Só que isso não tem nada a ver com a sabedoria espiritual. Essa é a maior sabedoria. Nós vemos aí doutores formados em PhD e GHD, em letras, no entanto curvando diante de um ídolo de barro, lá na igreja do Vaticano. Sabedoria que vale para o nosso destino eterno é a sabedoria espiritual. Essa outra sabedoria que você adquire na faculdade, nas universidades, é a sabedoria terrena, portanto é temporária. 70 anos, disse Davi, que passa é canseiro e enfado, mas é isso, é sabedoria para você trabalhar nas coisas naturais, terrenas, profissionais, humanas. Porém a sabedoria que Deus, que vale de verdade, para nós transpor do tempo para a eternidade, é a sabedoria da alma, é a sabedoria segundo Deus. A outra que se adquire nas faculdades é sabedoria do homem, humana. Mas essa aqui, a da alma, do espírito, é a sabedoria de Deus. É a sabedoria de Deus. Por isso você não pode misturar as coisas. Você pode ser um expert nas coisas naturais, não é pecado não. Aliás, um bom cristão, ele procura ser um expert em sua profissão natural. Porque o cristão, ele quer ser bom em tudo, não é? Se pode ser, por que não? Não é? Porém, o cristão espiritual sabe que esta sabedoria humana é só para as coisas terrenas. Ele não pode se orgulhar em pensar porque tem a sabedoria humana já é maior do que Deus. Porque geralmente o ser humano é dotado disto. O ser humano é uma coisinha que pesa depois que morre e derrete. O irmão Brana disse naquela mensagem, cabe dentro de uma colherzinha o pozinho que resta, cálcio, potássio, alumínio, cobre, 16 elementos que sobra, cabe numa colherzinha. Se for vender, vale 82 centavos de dólar, diz o irmão Brana.
Mas, no entanto, só no sabuquim já quer ser maior do que Deus. Eu sou doutor, PhD, LLD, formei na Universidade de Harvard. Sou o melhor. É melhor para as coisas terrenas. A graduação é boa para você ser um campeão naquela tese que você formou. É maravilhoso, mas é para as coisas terrenas. E as coisas terrenas é finita, é 70 anos, passa ali, é velhice, canseira, dor. E isso não vai te ajudar em nada depois do 70. Sepultura que o carroceiro vai, você vai também. Vai também. Sabedoria que transpõe de tempo, de 70 anos, para a eternidade, é de Deus. Eu desafio qualquer doutor que formou em Harvard ou qualquer universidade brasileira ou estrangeira, vida após morte. Me mostre um na história que ressuscitou. Me mostre na história um grande intelectual. Eu estava lendo outro dia a história de Maomé. Maomé nasceu no ano 500 e poucos depois de Cristo. 500 e pouco. Maomé, que hoje se tornou um ídolo de uma das maiores religiões da terra. Leigo, nunca soube ler nem escrever, mas ele começou a seguir a Igreja Católica e começou a não aceitar a doutrina de Maria como mediadora entre Deus e os homens, que ali já era o Império de Roma terrivelmente imperando, e Maomé começou a discordar da doutrina romana. Aí então começou a ter visita de anjos, dizendo ele, anjos chegavam para ele e dizia, recita, recita, recita. Ele disse, recitar o quê? Ele começou a recitar pensamentos dele, que entre aspas dizia que o anjo vinha com pensamentos, quando Paulo disse em Gálatas capítulo 1 verso 8, que mesmo um anjo que descer do céu, falar uma doutrina, recitar qualquer coisa fora da Bíblia, que é no ano 500, Paulo já tinha deixado isso escrito, não é? Depois de Cristo. Paulo disse, pode ser um anjo ou eu mesmo, é falso, é anátema. Ora, gente, se discordou com Roma, com a doutrina de Maria, mas naquele tempo já tinha Bíblia. Mas aí começou a receber visita desses anjos, é perigoso. Quando você vê um irmão, entendeu? Um anjo veio, fique longe, fica veiaco, como diz o baiano, fica veiaco com esse camarada, viu? Quando começa a ver a irmãzinha com visita de anjo, muito sonho. Eu tive um sonho, eu estava dormindo, tive uma visão. Olha, gente, a maior visão quem trouxe para nós é o sétimo anjo. Revelação, presença de anjo, encontro com anjo. Foi o profeta. O anjo já veio a ele e ele passou para nós o recado do anjo para a nossa era. Nós não precisamos de visita de anjo mais não. O anjo já veio. Sétimo anjo de Apocalipse 10:7. Então, aí o Maomé começando a receber visita de anjo. Isso é a biografia dele. Estava lendo esta semana. Ouvindo, lendo, vendo. E aí começou a desenvolver, recita, ele começou a recitar, e aí desenvolveu essa doutrina do islamismo, né? Do islamismo que hoje está predominando quase em toda a face da terra e até convencendo muitos chamados cristianismos, convencendo, sabe? Tudo isto, pessoas que desejam ser expertos, novidade, galgar de doutrinas novas. As pessoas cansam da velha doutrina da Bíblia. Isso que nunca pode ser velho para nós. Já visto que a Bíblia nunca é livro do ontem, ela é sempre livro do hoje. Jesus nunca apresentou como eu era, sempre ele se apresentou como eu sou. A Bíblia é o único livro atualizado do hoje. Aí vamos repetir o parágrafo 205. Vejam
falando sobre o diabo. É um esperto, intelectual e sabedoria. Sabedoria é exatamente a própria coisa que te afasta de Deus, se você confiar nela para o seu destino da sua alma. Você tem que confiar na sabedoria para o destino da sua carne. Sabedoria para ser um bom engenheiro, um bom médico, um bom advogado, um bom profissional. Mas a sabedoria para confiar sobre ressuscitar da sepultura, sair do tempo e entrar na eternidade, professor de universidade nenhuma tem isso para passar para você, não. Tem não. Quem tem isso para transmitir a você é somente Jesus Cristo, a palavra de Deus, o Espírito Santo. O resto é tudo conversa fiada. Conversa fiada. Então o profeta disse: não confie nisso. Agora o 206. E ele tinha 3 poderes, ou três jurisdições, falando sobre esse cavaleiro do cavalo baio, que é o diabo: a terra, o céu e o purgatório. Céu, entre aspas, não é? Essa ordem social. 207. Ele mesmo é uma trindade, o diabo. É disto que ele é formado. E ele cavalga em uma trindade. Seu poder está em uma trindade. Sua coroa está em uma trindade: céu, terra e purgatório, né? Seu cavalo está em uma trindade: branco, vermelho e preto, completando com o quarto, que é um baio. O trino faz o quarto. Isto é o que ele é: uma trindade, um poder de trindade, uma coroa de trindade, um cavalo, cavalgando. Cavalo na Bíblia fala de poder, viu? Besta, cavalo. Cavalgando, reinando, de trindade. Estes são os ofícios: 1, 4, novamente, os 3, branco, vermelho e preto, formando o quarto, que é o baio, né, o amarelo. Vejam, 1, 4 novamente, correto? 208. 3 estágios do seu ministério o faz uma pessoa. Depois do primeiro estágio, cavaleiro do cavalo branco. Segundo estágio, cavaleiro do cavalo vermelho. Terceiro estágio, cavaleiro do cavalo preto. O faz uma pessoa. Qual é a pessoa? O cavaleiro do cavalo baio. Qual é o nome dele? Morte. Depois de 3 estágios, ele se torna a pessoa encarnada da besta, do diabo, na terra. Satanás encarnado. 3 estágios de seu anticristo, falso profeta e besta. Esses 3 tipificando, veja, agora há 3 tipos, agora que o formam. 209. Deus se faz conhecido também na água, sangue e espírito. Faz um cristão filho de Deus pela palavra de Deus, vem? E esses 3 poderes lá do diabo o fazem um diabo, cavaleiro do cavalo amarelo, vem? Isto aqui é água, sangue e espírito, os quais são de Deus. Água, batismo nas águas. Sangue, lavado pelo sangue do Calvário. Espírito, desceu no dia de Pentecoste para a igreja, formando o crente. Água, regeneração, batismo nas águas. Sangue, purificação, lavado pelo sangue do Calvário. Espírito, sendo cheio do Espírito Santo, que desceu no Pentecostes, em Atos 2, formando o crente. Aleluia, isso é maravilhoso. É o 210. Na primeira vinda, Jesus veio como um mortal. Ele vem 3 vezes. Cristo é em 3, vem. Observe como ele vem. Ele é o 4. Observe, Cristo, na primeira vinda, ele vem como mortal para sangrar e morrer. Não foi isso que aconteceu há 2000 anos atrás? Deus, através de Jesus, veio
para sangrar, morrer, perdoar nossos pecados. Primeira vinda, veio como mortal. Isso é correto? Correto? Esta é a sua primeira vinda. A segunda vinda é o rapto. Ele virá nas nuvens, ele não vai pisar na terra e nos arrebatará. Nós o encontraremos nos céus, imortal. E a sua terceira vinda, ele é o Deus encarnado, amém? Ó, irmão Brana bate palma. O Emanuel para reinar na terra, correto? Apenas 3. Será Apocalipse 19, ele virá com a rainha. Depois dessa terra ser purificada, ele virá com a rainha como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. 3 vindas, preste atenção nisto. O diabo vem 4 vezes: cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto e agora cavalo amarelo. Porém Jesus vem só 3. Primeira vinda para sangrar, perdoar nossos pecados, isso aconteceu há 2000 anos atrás. Segunda vinda para nos arrebatar nas nuvens, ele nos esperará nas nuvens, 1 Tessalonicenses 4, verso 16. E terceira vinda com a noiva. Primeira vinda, preparar a noiva. Segunda vinda, buscar a noiva. Terceira vinda, virá com a noiva, para morar com a noiva na terra. Aleluia. 211, o quarto estágio do cavaleiro. Observe, o quarto estágio desse cavaleiro é chamado de morte. E ele está já amontando nesse quarto cavaleiro. Por isso que o nome dele é morte. Descrer da palavra de Deus, amados, é morte. Não brinque com coisa séria não, gente. Agora é hora de ir ou ficar. Virar as costas para esta mensagem, eu não tenho um pingo de medo de dizer isto. Atenção, vocês que estão na internet. Virar as costas para esta mensagem, que é o dedo de Deus para a era, significa morte. Fica com nhenhenhê não. Nhenhenhê. Pisou no meu dedão, vou parar de ser crente. Pare para você ir para o inferno, pare. Você vê onde você vai parar? Nas labaredas do inferno. Gente, agora é hora de escapar pela própria alma. Não sejamos criança. Deixar coisas atrapalhar nosso destino. Você tem que saber disso. O diabo já derrubou as denominações e derrubou muitos grupos da mensagem. Ele quer derrubar quem está de pé. E aí ele cria tantas coisas no caminho do cristão para o embaraçá-lo e para derrubá-lo. Você tem que te acordar. Até quando você vai estar dormente? Você tem que ver o diabo atrás de cada embaraço que vem no seu caminho. Quando surgiu o embaraço no seu caminho, você diz: ah, capetinha, é você querer embaraçar meu arrebatamento, né? Eu não vou ficar olhando para você. Eu não vou ficar te espiando. Eu vou te ignorar, deixar você para lá e vou seguir meu caminho, porque eu sou um eleito. Eu tenho um objetivo. Minha alma tem valor. O diabo cria coisas para te impedir. Você tem que estar mais acordado, meu irmão, minha irmã. O diabo cria coisa dentro da sua casa. Joga a mulher não eleita com nhenhenhen para atrapalhar sua fé. Joga marido não eleito com nhenhenhen para atrapalhar sua fé. Você tem que ser mais lúcido. Ser mais lúcido e descobrir a trama do diabo em cada centímetro do seu caminho. Até quando vamos deixar o diabo fazer chantagem conosco? Gente, nós nascemos para ser águia, e águia vê cada trama do diabo. Águia tem lucidez. Aleluia! Glória a Deus! Até quando, gente? Até quando? Vamos estar no baixo. Você ir da igreja por causa do fulano, por causa do Beltrano. Gente, você está vindo na igreja por causa de ciclano, Beltrano? Eu venho na igreja por causa de Jesus. Eu venho na igreja por causa da palavra.
Eu não venho na igreja por causa de A, B, C, não. Eu venho na igreja é por causa da revelação. Aqui ministra-se o anjo de Apocalipse 10:7. Ah, mas ele morreu, mas o ministério dele não morreu, não. O ministério dele está aqui, vivíssimo, vivo. Aleluia. Agora é 211. O quarto estágio do cavaleiro, observe, o quarto estágio desse cavaleiro é chamado de morte. Morte significa separação eterna de Deus. Isto é o que a morte significa, estar eternamente separado de Deus. 212. Agora, se temos colocado esse sujeito fora, essa classe, temos mostrado através da Bíblia quem é aquele sujeito, e nós até mesmo tomamos as colinas, o lugar e tudo mais, exatamente em detalhes, exatamente ali embaixo, e agora ele é chamado pela águia, ministério da águia. Ou qual é o ministério que nós estamos? Do homem, do boi, do leão? Não, nós estamos no píncaro. Nós estamos no ministério do píncaro. Píncaro da montanha. O último ministério de Deus na terra é águia. É o quarto animal. Águia fala de profeta. A águia tem uma visão aguda lá das alturas, onde ela voa, onde nenhum pássaro voa. Ela enxerga um pequeno ratinho aqui andando na terra. Ela tem uma visão limpa. A águia fala de eleito, de crente revelado. É assim que ele o chama. Recorde, aqui veja, morte é separação eterna. Aí nos 213, ele diz, recorde, os santos não morrem. Por isso, quando morre um santo, essa palavra morre é força de expressão. Santo não morre, não. Viu? Nós usamos essa frase morre porque nós herdamos a coisa da Roma. Quase todos nós nascemos no berço de Roma, não é? Tradição brasileira. Mas santo não morre, porque a palavra morte quer dizer separação eterna de Deus. Santo descansa. Quando Lázaro morreu, Jesus não disse que ele tinha morrido. Jesus disse, Lázaro dorme. Quando a filha de Jairo tinha morrido, Jesus não disse que ela estava morta. Ele disse, a menina dorme. Dorme. Quem dorme tem chance de acordar. Quem morre não tem chance de acordar. Dorme. 213. Recorda, os santos não morrem. Vira para o seu irmão e diz, eu não vou morrer não. Vira para o seu irmão e diz, irmã, nunca vou morrer. O irmão Brana, uma mensagem, ele diz assim, olha, se um dia vocês ouvir dizendo que o William Brana morreu, não creia nisso. Eu estarei descansando em algum lugar. Glória! Isso deve nos encher de paz, irmãos. Isso deve nos encher de paz. De paz. Porque a palavra morte se torna um pavor para o ser humano. Aí morrer, rio profundo. Meu Deus, arrepia tudo. Não, o irmão Brando está dizendo no parágrafo 213. Os santos não morrem. Eles dormem. Não morrem. Jesus disse, aquele que ouve minhas palavras, você tem ouvido a palavra dele? Esse ouvir não é aqui propriamente, é ouvir aqui, na alma. Você está ouvindo, eu fico feliz demais de ver essa igreja ouvindo a mensagem na alma. Por isso que o Espírito Santo está nos desafiando a vir aos cultos. Igreja que congrega, crente que congrega, ele ouve diferente. Crente que não congrega, ouve a palavra de Deus aqui no intelecto. E não entende nada, sai do culto, você pergunta o que aprendeu, não aprendeu nada. Mas crente que congrega, ele passa a ouvir a palavra no coração, na alma, onde mora Deus. Então aqueles que ouvem minhas palavras, você está ouvindo? E crê naquele que me enviou. Quem que enviou Jesus? É o Espírito Santo, é o Pai. Ele não diz que terá vida eterna. Quem faz isso é porque tem vida eterna.
Se você gosta de ouvir a palavra de Deus, crê que Jesus é Deus, Jesus está dizendo, Ele tem vida eterna. É um praxe que Ele tem, não é que terá. Nós não viemos à igreja para ter vida eterna. Nós não amamos ler a Bíblia para ter vida eterna. Não, nós amamos vir à igreja, amamos ler a Bíblia, porque já temos vida eterna. Quando erramos, nós não damos conta de ficar errados. Sabe por quê? É porque nós temos vida eterna. Nós temos vida eterna. Quem tem vida eterna não dá conta de permanecer no erro. Não dá conta de jeito nenhum. Ele geme, chora, rola, perde o sono, porque a vida eterna não dá conta de viver com morte. Crente não morre, e sem vida eterna ele está morto. Aleluia, isso é lindo, irmão. Eu estou admirado com esse estudo que estamos tendo. Onde estou, Samuel? Me ajuda. Segunda linha, 213. As palavras, creio naquele que me enviou, tem vida eterna. Isto é correto. Você pode dizer amém para isso? Não passará pelo julgamento. Oh, irmão, o julgamento do trono branco será terrível. Você não quer passar pelo julgamento do trono branco? Então encha-te do Espírito Santo. Mas passou da morte para a vida. O que é que nós estamos fazendo aqui nos cultos? Adquirindo força de Deus e passando da morte para a vida. Cada dia, esse processo, irmã Mazarello, está sendo desenvolvido em nós. Cada dia, minha filha, estamos passando da morte para a vida. Estamos passando do tempo para a eternidade. É o processo de vir aos cultos, é o processo de ouvir a palavra, é o processo de adorar a Deus. Estamos sofrendo, se podemos dizer essa frase, sofrendo o processo de passar da morte para a vida. Aleluia! Passou da morte para a vida, porque Jesus disse, porque eu sou a ressurreição e a vida. Disse Jesus, aquele que crê em mim, você crê nele. Aí você lembra de quem? Você lembra de São João 11, Lázaro cria tanto em Jesus, que mesmo que estava lá deitado na sepultura, levantou. Ainda que você, vamos usar a palavra antiga nossa, morre, antes do arrebatamento, você não ficará lá não, você se levantará também. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto. Essa palavra morto é um termo que nós herdamos de Roma, não é? Vamos usar ela. Se levantará. Porque que morre, está escrito lá em 1 Tessalonicenses 4, verso 13 e 14. Aqueles que dormir, que morrer em Cristo, levantarão primeiro. Então aquele que crer em mim, em Cristo, ainda que esteja morto, se levantará na primeira ressurreição. Ei, irmão, não importa se você vai lá para o cemitério do Gama ou de onde for. Hoje a coisa está cara demais, sepultura, né? Geralmente nossos irmãos têm tudo para Lusiânia, né? Lá é mais barato. Seja lá onde você ficar, na terra, aquelas grades que ele está colocando agora, que é a sepultura, numa só, põe lá 6 pessoas, 3 de cá e 3 de lá. É os vizinhos ali pertinho. Mas não importa, cheia de cimento, não importa, o concreto se abrirá. Aleluia! E os 16 elementos que é você, sairá dali. Oh, isso é mais do que ser milionário. Isso é mais do que roubar 78 quilos de ouro. Fizeram isso esses dias lá em São Paulo. Um grupo de homens. Que adianta, gente? Hoje a polícia não está passando nada em branco. Eles estão descobrindo tudo. Daqui a pouco vai estar tudo no cilindro.
tantas barras de ouro, e no entanto não vai poder usufruir. E mesmo que se não fosse preso, dinheiro acaba, um dia acabaria. E mesmo que não acabasse, dinheiro não tem poder de ressurreição. Vai ficar deitado aí num montão de dinheiro fofinho, mas não vai poder se levantar no arrebatamento. Você confiou nisto? Você confiou foi nisto? Naquilo que você confia, você passa a ser prisioneiro daquilo. Dinheiro é bom para você comer, beber, vestir, mas ele não é o tudo, não. O tudo é aquele que é maior do que o dinheiro. Existe alguém que é maior do que o dinheiro. Esse alguém é aquele que nos tira da sepultura. É Cristo. Glória! Ô irmão, eu amo isto. Eu amo. Eu não sou um mero espectador. Eu amo mesmo. Ainda que esteja morto, viverá. E quem viver e crer em mim nunca morrerá. Aí ele termina o parágrafo 213 dizendo: Lázaro morreu? Ele dormiu. Você morrerá? Não, você vai dormir. Dormir. Cadê o irmão João dos Santos? João dos Santos? Aí não deixa o senhor dormir de jeito nenhum, viu? Belmira, cadê Belmira? Belmirinha, hoje eu estava falando sobre a senhora lá na casa do irmão Mineiro. Fui almoçar lá, Mineiro agora comprou uma chácara, um fazendão. Eu falei, irmão, nessa chácara cabe 20 filhos. Pode ter 20 filhos aqui que cabe todo mundo. A esposa dele falou, misericórdia, pastor. Mas nós estávamos falando sobre a irmã Belmira. A irmã Belmira é uma peça tão especial que nós não deixamos ela dormir antes de nós, não. Jeito nenhum. Quando a velhinha vier com a foicinha, irmão Belmira, falou, ó, minha igreja não libera, não assina embaixo. Viu, irmão João dos Santos? João dos Santos, Geraldinho. Cadê Geraldinho? Geraldinho, parece que depois que a irmã Maria foi embora, ele ficou mais novinho. Pregou aqui quarta-feira igual um jovem. Geraldinho. Lázaro morreu? Ele dormiu. 213. O profeta disse, não temam, a menina não está morta, na casa de Jairo, mas dorme. Eles riram dele com desprezo, está certo? Oh, que coisa, vejam, os santos não morrem. Os santos dão um cochilo. A Maria, irmão Geraldinho, está dormindo. O corpo dela, né? Mas ela está vivinha lá na sexta dimensão. Vivinha, linda, uma moça que, do jeitinho, o senhor lembra dela quando era moça, né? Ela está daquele jeitinho para mais bonita. Quantos anos ela tinha quando o senhor conheceu ela? Hein? De jeito nenhum, nós não deixa não. De jeito nenhum, ó, nós não assina embaixo. Mas o senhor lembra da irmã Maria quando era moça, quando o senhor conheceu, ela tinha quantos anos? 16 anos. Era linda demais, não era? Linda que fez Geraldinho carregar um balde de areia por causa dela, muitos baldes. O irmão Brana disse que quando você tem 18 a 20 anos, ele fala isso na mensagem Perguntas e Respostas número 3. Ele diz assim, Deus tira uma foto de você com aquela idade e guarda lá nos seus reservatórios, no seu arquivo, guarda lá no seu arquivo. E aí, na ressurreição, ele trará um corpo com aquela mesma faixa etária, 18 a 20 anos, aquele mesmo semblante. Aí ele disse, foi por isso que eu não conhecia aquela velhinha que eu batizei aqui na terra, que tinha 92 anos. É porque eu vi ela velha. E lá eu vi ela jovem. Ela chegou e disse, o senhor não me conhece? Ele disse, não. Aí o anjo disse, é aquela que você batizou, levou a Cristo com 92 anos. Disse, é porque ela tinha 92. Irmão Brano não conheceu ela quando era jovem. Geraldinho vai conhecer a irmã Maria, porque ele conheceu ela quando era jovem. Então, Geraldinho, meu irmão Geraldinho, quando pensar na irmã Maria, não pensa nela velha quando morreu. Pense nela quando era jovem. Quando era jovem. Cadê o irmão Reinaldo? Está aqui? Reinaldo. Cadê o menino? Washington está aí? Washington, Rogério. Quando lembrares da irmã Eliane, irmão Washington, não lembre dela. Você não conheceu ela quando era menina nova, né?
Você, quando nasceu, ela já tinha quantos anos? Lembra? Quando você nasceu, ela tinha 24? Já estava envelhecendo. Mas quando lembrares da irmã Eliane, não lembra dela com aquela feição velha, que você nunca vai ver ela com aquela feição mais não. Você vai ver ela com 18, 20 anos. Lembre, pode ter uma noção dos 24 anos, mas ela vai estar mais nova ainda. É assim que nós vamos rever nossos entes queridos. Jovens, no céu não haverá velhos. Velhice é sinônimo, é oriundo do pecado. Pecado nos envelhece, nos adoece. Porém, lá não haverá pecado. Seremos jovens, flor da juventude. Aleluia! Lá não vai haver cabelos brancos, não vai haver calvície. Lá vai haver jovial, jovens. Lindo, irmão Brano esteve lá, na região dos salvos, na sexta dimensão. Ele disse, eles vinham me abraçar. Eram lindas moças, lindos rapazes. Lindos. Ei, mãe Deus, pode ficar feliz, você vai ficar bonito lá. Pecado deixa a gente feio. Edilson pecou muito, né? Ficou feio. Mas ele lá vai ser bonito. Onde eu estou, irmão? 215 agora? 215. A separação de Deus. Irmão Edilson, o senhor me perdoe, viu? É brincadeira. O senhor é bonito, a irmã falou que o senhor é. 215. A separação de Deus espiritual é morte. Morte eterna. Não brinque com a coisa espiritual, não, irmão. Se você te separar de Deus, é morte eterna. Eterno quer dizer, nunca mais poderá ter vida. Você lembra do mancebo de qualidade? Ele brincou e não quis atentar para o conselho de Deus, morreu, foi para o Hades. Leia São Lucas 16, verso 19. Porque ele separou de Deus, virou as costas para o conselho de Deus. Meninas, vocês vêm no culto, meninos, irmãos e irmãs, Deus fala aqui do púlpito, você vira as costas e diz, não vou obedecer isso não. O mancebo de qualidade fez desse jeitinho. Jesus falou e ele não levou a sério, virou as costas. Leia Lucas 16, verso 19. Foi parar no Hades. Separou, dispensou a oportunidade. Se há uma coisa que devemos agarrar, irmãos, é com a nossa oportunidade espiritual. Que perca a oportunidade humana física, mas que não percamos a oportunidade da alma, de ser um salvo, de ser um eleito, de ter vida eterna. 215. A separação de Deus é morte, morte eterna. E esse sujeito é chamado de morte, o cavaleiro do cavalo baio. Então mantenha-se longe dele, ou mantenha-te longe daquilo que é falso, daquilo que é morte espiritual. Maridos, mantenha-te longe de mulheres estranhas, fique pertinho da sua. Você quer uma arma boa, maridos, homem casado, moços também, uma arma boa para você desviar de adultério? Diga assim, eu não preciso disto. Pode ser a mulher mais bonita que pingar no seu caminho, você tem que falar para você mesmo, quando você estiver olhando para ela, ela desfilando sensualidade diante de você. A gente vence um mau pensamento é com um pensamento bom, vence uma tentação é usando uma força maior. Quando você vê essas mulheres desfilando diante de você, diga para você mesmo, eu não preciso disto, isso é morte, eu quero viver. Mulheres, quando você vê esses homens aí com esse negócio de muito engraçadinho com você, diga, eu não preciso disto. Se não vier pela porta, eu não quero pela janela não. Nada. Cristão não vai para o céu pela janela, ele vai pela porta. E tudo que vier para o cristão, para o Filho de Deus, virá pela linha correta.
é pela porta. Não é julgo desigual, não. Casar com mulher do mundo ou homem do mundo, isso abomina a Deus. 2 Coríntios 6. Você vence o diabo é com a palavra. Procura te esconder atrás da Bíblia e o diabo vai ter que correr de você, vai ter que fugir. O próprio Jesus em Mateus 4 se escondeu atrás da Bíblia. Está escrito, Satanás. Está escrito. Quando nós chegarmos do lado de lá, são e salvos, nós vamos abraçar um outro e dizer: irmão, valeu a pena ter lutado ao lado deste evangelho, ao lado desta palavra. Hoje nós estamos galgando essa cidade de Jerusalém, ruas de ouro, porque vencemos. Não vai entrar ninguém lá que não venceu aqui. O profeta disse: então mantenha longe dele, mantenha longe de tudo que é anti. A palavra anti é contra. Mantenha longe de tudo que é anticristo, que é contra a palavra. O que é ele? O que é o diabo? É uma organização, é um sistema organizacional. O primeiro, o número 1, igreja organizada, é o número 1 de Satanás, né? Começou lá com Caim. E quando ele tomou o concílio de Constantino, em 325 d.C., no concílio ecumênico de Niceia, 216, nós trouxemos aquelas mulheres na última noite e mostramos como aquela Eva, a primeira noiva, antes mesmo do seu marido chegar até ela caiu, a Eva. Antes de Adão tocar nela, o diabo a tocou. Por descrer da palavra de Deus no Éden. A noiva espiritual que nasceu de Cristo no dia de Pentecostes, irmão, noiva espiritual que nasceu no dia de Pentecostes, antes que ele pudesse chegar a ela, vir a ela no arrebatamento, como prometeu em 1 Tessalonicenses 4, verso 16, que ele virá nas nuvens buscar ela, antes dele vir a ela, o que aconteceu? Ela caiu em Roma no ano 325 depois de Cristo, casou-se com Niceia, Trindade. Como? Perdeu sua virtude da palavra por um dogma chamado Trindade. Isso foi a segunda noiva, a hebreia, não é? Amém? Oh, que coisa, eu sinto um estímulo vir novamente sobre mim, sim Senhor, ao pensar nisto. Não significa que quero agir como louco, não tenho intenção de fazer isso, mas eu apenas, você não imagina o que isto faz comigo. Tenho estado nisso por 4 dias agora. Ele ficou recluído num quartinho, 4 dias, era o quarto selo, né? Simplesmente eu apenas tenho que dizer algo para que eu possa me sentir humano novamente. O irmão Branham chegou a viver no outro mundo, mundo sobrenatural, durante esses dias que ele estava pregando os selos. Toda noite a coluna de fogo, Logos, o próprio Deus, descia no quartinho e revelava para ele que seria o próximo selo. E ele, naquele contato com o sobrenatural, ele às vezes dizia: eu tenho que sair um pouquinho, dar uma brincadeirinha para mim voltar a ser humano, porque a coisa é tão tremenda. O mundo que eu estou vivendo nesses dias, a visitação dele, todas as noites tem me levado a ser um extraterreno. Ô irmão, que bom, hein? A gente podia viver isso todo dia, né, irmão Magno? Ah, se nós deixássemos essa atmosfera nos envolver, muitas coisas erradas nós vamos parar de fazer. A atmosfera do sobrenatural nos tomar. Nós viveremos nesse mundo como pessoas sobre, acima do natural. Vocês sabem o que eu quero dizer, sim, correto. Começa falando assim e você vê visões surgindo por todas as partes, isto é certo. Veja, esta é a razão pela qual eu digo algo para me trazer de volta novamente e me sacudir de novo, hein? 218. Vocês já me observaram quando tenho uma linha de discernimento?
Eu digo algo, faço as pessoas rir, e então digo algo que faz com que as pessoas chorem, então digo algo que as deixe zangada. Tenho algo anotado e vou dizer uma coisa para ver o que acontece. Então vejo que tipo de luz está sobre eles e o que acontece. Sei onde aquilo está, sei se está chamando ou não. Se não está sentado ali, é um genuíno crente, tudo bem, você os chama e então diz: você falando de tal. Irmão Brana contando, na linha do discernimento, ele vê os segredos ocultos da vida das pessoas. Deus mostra para ele como se vê num vídeo, e aí ele tem que falar alguma coisa no natural para ficar mais calmo. Natural começa a cruzar diante dele, para não ficar muito tenso, ele tem que falar, deixar a pessoa às vezes rir, ou às vezes as pessoas chorar, para ele poder sentir humano novamente. E assim é um cristão. Quando você entra em Cristo, você se torna uma pessoa sobre o natural. As coisas carnais não te molestam mais. Quando um cristão entra véu adentro, entra em Cristo, esse novo ministério nos atinge. Oh, irmão, vamos dar espaço para esse novo ministério. Eu te garanto, minhas filhos, quando você deixar esse novo ministério te atingir, você vai ser igualzinho Estevão. Estevão, irmão Brando, disse, ele estava tão cheio do sobrenatural que pedradas não tiravam ele do sobrenatural. Em vez dele zangar, xingar, ele refletia assim: Pai, perdoa, 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 perdoa. Nada fere um homem que está em Cristo. É verdade mesmo. É verdade mesmo. Quando você vê essa pessoa que fala de Raimundo e todo mundo, tudo está errado, ele é o único certo. Todo mundo está errado na igreja, ela é a única certinha da igreja, ele é o único certinho. Fique longe dele, ore por ele, de Deus, perdoa esse pobre coitado, ele está rasinho, rasinho. Quando a pessoa tem uma experiência com Deus, ele desaparece, ele não reclama razão, ego, eu tenho direito, ela não presta, eu presto, não. Ele desce lá embaixo e passa a ter piedade das pessoas que lhe afligem. Passe a orar pelos ignorantes. Vai orar: Deus, ajude ele não sabe o que está fazendo. Ajude ela não sabe o que está fazendo. O grande é aquele que ora pelos outros. O pequeno reclama dos outros. O grande ora pelos outros. Quer escrever isso na sua página branca? O pequeno reclama uns dos outros. O grande ora uns pelos outros. Você quer ser pequeno ou quer ser grande? O pequeno reclama uns dos outros. O grande ora uns pelos outros. Você escolhe. Eu quero ser grande em Cristo. Grande. Grande. 219. E quando isso começa a descer, o Espírito começa a ungir, então você começa a ver aquele brilho vindo de todas as partes, brilho celeste. Veja assim, ao redor do quarto. Então esta é a razão pela qual eu digo algo como que para começar novamente, começar outra vez. Vejam, desde domingo passado, eu fico em um quarto só orando, isto é tudo, sob a unção. E eu sei que isto é certo. Vê você? Em Deus. Eu sei que você crê. Apenas observe o fim da semana. Ele estava recluído por causa da revelação dos selos. Você não precisa ficar recluído assim, que você vai ficar um pássaro raro. Daqui a pouco você vai ser cheio de revelação. Tudo bem, você quer orar, tudo bem, na igreja, em casa, tudo bem, mas cuidado com tonterias. Hoje o homem, se correr o bicho pega, o bicho come. Se não orar, fica carnal. Se orar demais, o homem é tendente a sair com bobagem. Visão, revelação, é o caso do Maomé lá. Tornou um pássaro raro.
o Maomé, o criador dessa igreja dos Mormons, John Smith, foi a mesma coisinha. Teve uma revelação, o anjo veio a ele e teve que criar uma nova religião, criou até uma nova Bíblia. Esse povo do John Smith, José Smith, os Mormons, a Bíblia deles não é a mesma nossa, porque a revelação que ele teve choca com a Bíblia. O irmão Brana disse: eu não duvido que José Smith teve uma revelação, uma visão, porém, ela não veio de Deus, porque Paulo diz que tudo que chocar com essa Bíblia não é de Deus. Eu não duvido que Maomé teve uma revelação, uma visão, um anjo, mas eu posso afirmar que esse anjo também que veio a Maomé não era de Deus. Oh, irmão, que coisa boa é ter um profeta. Crer na Bíblia nos faz pessoas sadias. Eu falei hoje na palavra do dia, eu li uma pesquisa que fizeram sobre crianças delinquentes. Fizeram essa pesquisa: criança criada na igreja, lendo a Bíblia e lendo a palavra, ela é muito mais nas pesquisas, muito mais sadia psiquicamente, espiritualmente. A criança mais firme. E a igreja criada com a palavra de Deus é uma igreja sadia, não é uma igreja menina. Saúde espiritual. É bom ter saúde física, mas melhor é ter saúde espiritual. Agora, morte significa separação eterna de Deus. Recorde agora: os santos não morrem. Você vai embora com essa frase do 221: santos não morrem. Aí você vai sair falando do jeitinho que o irmão Brana falou. Se um dia disseres que William Brana morreu, não creia nisto. Eu estou vivendo em outra dimensão. Aleluia. Disseram que Moisés morreu. 800 anos depois, ele estava vivinho lá no Monte da Transfiguração, com Elias, assistindo a adoção de Jesus. Disseram que Elias morreu. 4.000 anos depois, ele está, sei lá quantos mil anos, ele estava lá com Moisés no Monte da Transfiguração, vivo, vivo. Amém. E assim é com você, assim é conosco. A morte não é nosso fim, a morte não é nosso gol. Nós temos algo maior do que a morte. Samuel, vamos lá terminar. Vamos nos colocar em pé. Você quer dizer graças a Deus? Você quer dizer aleluias? Senhor nosso Deus e Pai, quão bom, Pai, foi estar na Tua casa, ouvindo estas palavras que nos mostra a nossa identidade, o que somos, Pai, do que fomos formados, do que nós temos em nós, Senhor. Ó Deus, isto é maravilhoso, Pai. Tudo que nós devemos, ó Deus, ao Senhor nesta hora é dizer obrigado.